Deus abençoe sua vida. Vamos terminar mais um livro da Bíblia hoje. Livro de 2 Crônicas. Hoje vamos meditar no capítulo 34, 35 e 36. Terminamos mais um livro da Bíblia, glória a Deus, 36 capítulos. Vamos lá no capítulo 34. Capítulo 34 nos fala sobre a reforma de Josias. Você percebeu como que aqui em 2 Crônica nós ouvimos essa palavra reforma? Por quê? Porque muitas vezes um rei andava no caminho errado e alguém vinha fazendo uma reforma. Aqui nós temos Josias. Josias ainda é um jovem, e aí o verso 1 ao 7 nos mostra isso. E ele inicia a reforma para purificar Judá e Jerusalém. Purificar de quê? Da idolatria passada. Ele vai destruir os altares pagãos e ele vai renovar o compromisso com a lei de Deus. Então aqui nós vemos mais um rei que decide romper com a idolatria, decide andar nos caminhos do Senhor segundo a lei de Deus. A lei de Deus aqui é a palavra de Deus. Do verso 8 até o verso 28, o que nós encontramos? Que durante a reparação do templo, porque todas as vezes que Israel vai para a idolatria, eles abandonavam o templo. Durante a reparação do templo, ele encontra o livro da lei. E aqui nós vamos ver a reforma de Josias é baseada no livro da lei. O livro da lei é a Bíblia deles. Aqui é o Pentateuco. Pastor, mas como? Como que eles viviam sem a Bíblia? Meu irmão, por isso que eles estavam no caminho da idolatria. E aqui ele vai encontrar o livro da lei. E ao ouvir as palavras do livro da lei, Josias rasga as suas vestes. E o que ele faz? Ele busca orientação profética. Rasgar as vestes aqui é sinal de humilhação. E o que ele vai buscar aqui nessa orientação profética? Qual é o que ele recebe de orientação? É o juízo sobre Judá. O juízo que virá sobre Judá por causa das abominações cometidas, por causa do pecado, por causa da idolatria e todas as consequências que esses pecados trouxeram à nação. Mas, como ele se humilha, Deus vai ter misericórdia de Josias. Então, Deus vai estender esse juízo para frente. Por quê? Porque Josias se humilhou. O verso 29 ao 33 nos mostra Josias renovando a aliança com o Senhor, e todo o povo se compromete a seguir o Senhor e a guardar os seus mandamentos. Pastor, mas eu já vi isso tantas vezes. Sim, você percebe, todas as vezes que um rei se levanta para buscar a Deus, a nação vem junto. Vamos para o capítulo 35. Capítulo 35, vamos. Capítulo 35 é a celebração da Páscoa por Josias. Se vimos a celebração da Páscoa lá atrás, agora Josias faz o mesmo. Ele vai celebrar a Páscoa. Essa que é uma das festas mais importantes para eles. Josias vai organizar a celebração dessa grande festa que é a Páscoa, e ele vai envolver todo o povo de Judá. Todo o povo de Judá e Israel. Ele envolve os sacerdotes, ele envolve os levitas, né? E ele vai seguir fielmente as escrituras, o livro da lei que ele encontrou no templo. Então ele não está apenas celebrando uma festa da sua cabeça. Uma vez que ele encontrou o livro da lei, ele está seguindo certinho a orientação bíblica. Aqui tem algo que nos ensina muito. Não adianta eu apenas ler a Bíblia como você está lendo, se eu não decidir pôr em prática o que eu estou lendo. O que muda a minha vida não é a minha leitura, mas é o quanto eu pratico dessa leitura. É aí que a Bíblia vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Do verso 20 ao verso 27, após essa Páscoa, a celebração da Páscoa, Josias intervém quando o rei do Egito, que é Neco, ele passa por Judá a caminho da batalha contra os assírios em Carquemis. Josias é ferido mortalmente nessa batalha e ele vai morrer. E ele vai ser planteado por todo Judá e por toda Jerusalém. Porque o povo vai chorar? Porque ele fez uma reforma. Ele foi um bom rei, ele trouxe o povo de volta para Deus. E todas as vezes que nós voltamos para Deus, nós colhemos resultados maravilhosos. Aí vamos para o capítulo 36. O capítulo 36, ele já fala sobre a queda de Judá e o exílio babilônico.
Então, capítulo 36 está mostrando como que Israel, Judá caiu, Jerusalém caiu na mão dos babilônicos, na mão do rei Nabucodonosor. E aí nós temos a história, né, do verso 1 ao verso 14, que são os sucessores de Josias, que é Joacás, Joaquim e Zedequias. Então nós temos Joacás, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Esses são os últimos reis de Judá, até a sua queda, até que toda a nação é levada cativa. São dois grupos que são levados cativos. No primeiro grupo, a gente acredita que provavelmente Daniel e seus 3 amigos, Cedraque, Mesaque e Abednego, estavam nessa primeira leva. Então, do verso 15 ao verso 21, é o momento que Jerusalém é finalmente destruída. O templo é saqueado, e aí vai cumprir a profecia devido à contínua desobediência e idolatria de Judá. Então, pastor, qual é um dos motivos da queda de Jerusalém? A idolatria. Somente a idolatria? Não. A idolatria abriu porta e junto com ela outros pecados. E aí nós vamos ver que o livro termina com o decreto de Ciro. Isso é importante, assim, ó, né? Verso 23. Olha como termina a segunda Crônicas. Assim declara eu, Ciro, rei da Pérsia. Porque a Babilônia vai cair, Ciro vai assumir o trono, e ele declara assim: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Que dentre vocês, pertencer a seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Então aqui é o decreto de Ciro, né, para que os judeus voltassem para Jerusalém. Então vamos lá, Jerusalém cai, eles são levados cativos, e depois de um longo tempo, Ciro agora fala assim: se você é judeu, volta para sua terra e vai reconstruir o templo do Senhor. Nós vamos ver esses detalhes ali no livro de Jeremias, da queda, com mais detalhes. Vamos falar sobre a reconstrução à medida que formos lendo, quando chegarmos no livro de Neemias, Esdras, e quando chegarmos nos profetas como Ageu, Zacarias, que vão profetizar nesse período de reconstrução. Eu espero que você esteja aprendendo. Terminamos mais um livro da Bíblia, terminamos com o decreto de Ciro, e aí vamos entrar no próximo livro da Bíblia, e aí nós começamos amanhã, se Deus permitir, mais um livro. Celebre, você terminou mais um livro. Eu acredito que muitos que estão no desafio da Bíblia nunca foram tão longe na leitura bíblica, mas permanece, que se Deus permitir, nós vamos terminar de ler a Bíblia toda, e eu tenho certeza que no final do ano você vai poder celebrar comigo que nós lemos juntos a Bíblia toda. Deus abençoe você, parabéns por ler mais um livro, e amanhã nós começamos um novo livro. Deus te abençoe.